A habitação tem diversos desafios, alguns deles que se prendem com a procura, que aumentou, mas sobretudo com a oferta que diminuiu. Se por um lado temos tido políticas de habitação muito equívocas e erróneas quanto ao caminho a seguir, desincentivando os proprietários a colocar os seus imóveis no parque habitacional, nomeadamente por um agravamento fiscal crescente que o Partido Socialista tem feito ao longo dos anos, por outro lado também é muito óbvio que tem existido uma crise e uma diminuição na construção de nova habitação. Ora, os dados são notórios e são públicos. Na nossa realidade nacional, 12% das casas em todo o país estão fechadas, não estão a servir os seus propósitos. Estamos, só no caso do Estado, a falar de 4.000 casas identificadas por este Governo, casas que poderiam estar perfeitamente a servir para a habitação e que se multiplicam por muitos organismos públicos. No segundo lado da crise da habitação, e que se prende com um motivo que todos compreenderão, está relacionado com o aumento do preço das casas. Ao contrário do que muitos possam pensar e do que certos quadrantes políticos exploram, esse aumento do preço da habitação não se deve única e exclusivamente, nem principalmente, ao aumento da procura internacional. Nos últimos anos, segundo o INE, por exemplo, as compras de casa em Portugal por parte de estrangeiros representaram menos de 10% das transações imobiliárias feitas. Até 2012 tivemos uma visão de arrendamento que tinha a sua origem no Estado Novo, com uma política de rendas congeladas, que fez com que o mercado de arrendamento, com que a oportunidade de arrendar uma casa fosse muito diminuta. Tínhamos casas pequenas, casas pouco preparadas para as exigências das famílias e para os anseios das novas gerações e, portanto, tínhamos de facto já um problema que não era só conjuntural, ele era sobretudo estrutural. A diabolização do alojamento local não é de todo justa, porque, por um lado, o alojamento local foi uma resposta do setor particular que resolveu uma parte dos problemas da habitação, recuperando os centros históricos, habilitando-os com habitação. Na verdade, apesar de o alojamento local ter mais incidência nos centros históricos de algumas cidades, o preço das casas subiu de forma uniforme em todo o país, independentemente da expressão do alojamento local. Há soluções para resolver a crise habitacional, obviamente. Em primeiro lugar, nós precisamos de uma visão clara, que se deveria consolidar com uma lei de base de arrendamento, em que haja um compromisso político estável de previsibilidade quanto ao investimento para o arrendamento. Reparem, ouvimos falar algumas vezes das políticas de build to rent, isso em Portugal é uma miragem porque não existe qualquer incentivo a isso mesmo. Existe um banco português de fomento que poderia e deveria ajudar as novas gerações nos custos de entrada para a compra de casa, se for essa a sua pretensão, ou também no valor das cauções, no caso dos contratos de arrendamento, como tem sido muito comum. Mesmo que o Estado queira que a habitação seja uma prioridade, o que está longe de se verificar, a verdade é que precisamos de um esforço conjunto e estrutural das forças vivas da sociedade para responder a este grande desafio. Esta visão que temos está bastante longe de ser uma miragem. Há casos de sucesso noutros países, pela Europa fora e também fora da Europa. No Canadá, houve uma clara aliança entre o setor público e o setor privado. Foram instituídos apoios à renovação e à reparação de casas multigeracionais, um conceito muito interessante, em que, por um lado, os avós e os pais veem as suas casas recuperadas e, por outro lado, em simultâneo, as novas gerações veem a sua privacidade garantida. No caso francês, existe também uma visão diferenciada da portuguesa a nível de resposta fiscal para a habitação. Por um lado, dão incentivos muito claros àqueles que querem poupar em contas indicadas para o efeito e depois com essas poupanças façam um investimento para a habitação própria e permanente e lançaram também um programa que eu acho que é do maior interesse, que é o programa Pinel, em que os particulares investiram e têm investido nas suas novas casas para um arrendamento em que há um benefício muito claro para as novas gerações. Temos vários exemplos de soluções arrojadas que devem estar na discussão política nacional e que, se forem concretizadas devidamente, sem dogmas ideológicos, sem preconceitos, pegando no Estado Central
e multiplicando a sua força pelos municípios e reincentivando o que são dois setores muito importantes, o setor social e o setor privado, as novas gerações podem inspirar um amanhã diferente em matéria de políticas de habitação e podem, com um ar diferenciado, dizer que sim à habitação em Portugal.